Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português com a prof. Ana Cláudia? Muito bem! Vamos então primeiro ver os objetivos da aula de hoje. Então vejam lá. Localizar junto com a professora informações explícitas no texto. Relacionar letras em formato de imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aí lembra dessa história aqui? Quem que contou para vocês na aula anterior? A prof. Carol, muito bem. Ela contou a história do Pinóquio. E o Pinóquio era assim, gente como a gente? Não. Como ele era então? Ele era um boneco de madeira, muito bem. Vocês aprenderam alguma coisa com o Pinóquio? Alguma atitude em especial? Sim, que não podemos mentir. O nosso nariz não cresce, mas perdemos a confiança de uma pessoa que às vezes para nós é muito querida, não é mesmo? Então, mentir nunca. Sempre devemos falar a verdade. Muito bem. E agora a prof também quer relembrar um pouquinho mais dessa história com vocês, fazendo algumas perguntas. E vocês vão me ajudar durante a leitura do texto a procurar as respostas. Vamos lá então? Primeira pergunta aqui da nossa interpretação, entendendo o texto. Número 1. Quem era Gepeto? Quem lembra? Quem era o Gepeto? Vamos procurar no texto juntos? Vamos ler um pedacinho lá do texto para ver se a gente consegue encontrar a resposta? Então vejam lá. Gepeto era um humilde carpinteiro. Olha, crianças, a resposta aparecendo aí no comecinho do texto. Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia brinquedos o dia inteiro. Aí está a nossa resposta, vejam lá. Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia brinquedos o dia inteiro. Vamos então respondê-la? Então vejam lá, quem era Gepeto? Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia brinquedos o dia inteiro. Muito bem, já está respondida. Vamos para a perguntinha número 2. Como era Gepeto? Como será? Qual era o jeitinho do Gepeto? Quem que lembra? Vamos voltar lá no texto? Então, olha só. Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia brinquedos o dia inteiro. Isso a gente já leu. Mas Gepeto não era um homem feliz. Olha lá, crianças. Como era a mesma pergunta? Como era Gepeto, né? Então, vejam lá. Não era um homem feliz. Vamos continuar lendo? Pois ele se sentia muito sozinho. Olha, então está aqui, a prof. até grifou para vocês aqui a resposta. Vamos lá então responder? Como era Gepeto? Gepeto não era um homem feliz, pois ele se sentia muito sozinho. Muito bem. Vamos para a próxima? Número 3. Qual era seu maior sonho? Qual será que era o maior sonho do Gepeto? Vamos lá no texto mais uma vez encontrar durante a leitura? Então vejam lá. Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia brinquedos o dia inteiro. Mas Gepeto não era um homem feliz, pois ele se sentia muito sozinho. Seu maior sonho, olha só, crianças, seu maior sonho. A nossa pergunta era
qual era o maior sonho? Será que está aqui, então, nesse pedacinho? Está! A resposta está aqui nesse pedacinho. Vejam lá, ó. Seu maior sonho era ter um filho para criar com amor e carinho. E está aqui mesmo a resposta da perguntinha lá. Vamos responder? Qual era seu maior sonho? Seu maior sonho era ter um filho para criar com amor e carinho. Muito bem. Próxima pergunta. Me ajudem lá. Depois que Gepeto criou o boneco, um fato inesperado aconteceu. Qual foi? Quem que lembra? Vamos lá no texto procurar? Então, nós já lemos, vamos começar de onde a gente parou, né? Seu maior sonho era ter um filho para criar com amor e carinho. Gepeto esculpiu um boneco com perfeição. Olha, crianças, parece que está aqui. Gepeto esculpiu um boneco com perfeição e chamou de Pinóquio, sua mais nova criação. Naquela noite, vejam esse pedacinho aqui, escutem lá com atenção. Uma fada surgiu. Lá na pergunta era, um fato inesperado aconteceu. Será que está aqui então a resposta na parte da fada madrinha? Da fada que apareceu lá? Vamos ler de novo? Naquela noite, uma fada surgiu e um clarão iluminou a sala inteira. A fada azul surgiu e, num passe de mágica, deu a vida ao boneco de madeira. Vamos ver se é aí mesmo? Isso mesmo. O fato inesperado que aconteceu foi a fada surgir. Vejam lá, a fada azul surgiu e, num passe de mágica, deu vida ao boneco de madeira. E está aqui a nossa resposta. Vamos lá responder então? Depois que Gepeto criou o boneco, um fato inesperado aconteceu. Qual foi? A fada azul surgiu e, num passe de mágica, deu vida ao boneco de madeira. É esse o fato inesperado. Vamos para a próxima? Qual foi a reação de Gepeto ao ver o boneco com vida? E aí, quem lembra lá? Como que ele fez? Qual foi a reação dele? Vamos acompanhar lá no texto? Vamos começar de onde paramos mais uma vez. A fada azul surgiu e, num passe de mágica, deu vida ao boneco de madeira. Quando chegou ao trabalho, olha lá, Gepeto não conseguiu acreditar. Será que essa foi a reação dele de não conseguir acreditar ao ver o boneco de madeira com vida? Vamos continuar a leitura. Ficou surpreso. Vejam lá, crianças, eu acho que a resposta está aqui. Ficou surpreso ao ver que Pinóquio acordou, abriu os olhos, se espreguiçou. Então, está aqui. Vamos ver? Isso aí, a prof até grifou para vocês. Quando chegou ao trabalho, Gepeto não conseguiu acreditar. Ficou surpreso ao ver que Pinóquio acordou, abriu os olhos e começou a se espreguiçar. A resposta está ali mesmo. Vamos lá responder? 5. Qual foi a reação de Gepeto ao ver o boneco com vida? Quando chegou ao trabalho, Gepeto não conseguiu acreditar. Olha a reação dele. Ficou surpreso ao ver que Pinóquio acordou, abriu os olhos e começou a se espreguiçar. Muito bem. Então, agora, a prof quer mostrar para vocês aqui os nomes dos principais personagens ali da história, o Pinóquio. Então, vejam lá. Gepeto, Pinóquio e Fada Azul. Percebam, crianças, que a primeira letra de cada nome está como? A primeira letra de cada nome está começando como, crianças? Muito bem, escutei crianças aí de casa falando que está começando com a letra inicial maiúscula, vejam lá.
vocês acertaram, porque o nome deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. O nosso nome, o sobrenome, todo o nome próprio. Nome de cidade também, sempre iniciando com a letrinha maiúscula. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. É papel mágico. A prof trouxe lá na mesa uma experiência para vocês me acompanhar. Vamos lá? Então, a experiência do papel mágico é assim. A prof trouxe aqui um refratário com água e o papel. Uma florzinha. Eu trouxe 3 florzinhas aqui, ó, para a gente colocar na água e ver o que acontece. Será que esse papel aqui, essa florzinha de papel aqui é mágica mesmo? E o que será que vai aparecer dentro dessa florzinha? Vamos lá ver? Então vejam só, crianças. A prof. Ana está colocando uma florzinha, a outra florzinha e a terceira. Observem, crianças, o que está acontecendo aqui. Isso, ela está se abrindo. E olha só como ela está se abrindo rapidinho. Vejam essa aqui. Olha essa aqui, crianças. Que legal! Vocês já conseguem ver o que está aparecendo dentro delas? Será que já dá para vocês verem? Já! Estou vendo a criança me contando aí que está enxergando uma palavrinha. E é isso mesmo. Olha lá, ó. Essa aqui, a prof vai virar aqui para vocês poderem observar melhor. Ó, virei. Já dá para ler o que está acontecendo aqui? Que palavrinha é esta? Ó, essa aqui eu vou virar também, ó. Já abriu inteira essa florzinha, ó. Tem uma aqui que ainda não abriu tudo. Vamos ver aqui. Olha, agora sim. Nesta mágica, o que vocês estão vendo dentro da flor, crianças? Estão vendo ali, ó? Isso mesmo, os nomes dos personagens que a prof acabou de contar lá da história, o Pinóquio. Quem que é esse aqui, ó? Gepeto, vejam lá, G com EG, P com EP, T com O, T. Gepeto. E ainda tem 3 sílabas na palavrinha do nome dele, no nome Gepeto. E aqui, que começa com PI, PI, NO. Ah, tem um acento aqui, ó. Então não é O, é O. NO, nó. QUI, QUI. Mais o. Pinóquio. É o Pinóquio que apareceu aqui. E nesta outra florzinha? Mais um nome. De quem? Isso, crianças, da fada. F-A, Fá, D com A, da. Fada azul. Muito bem. É o nome dos 3 personagens. E agora, falando em nomes, que é muito importante, né? Todo mundo adora ser chamado pelo seu nome, não é mesmo? É muito mais especial. E falando em nomes, a prof trouxe também aqui na mesa os nomes dos personagens nos 3 tipos de letra. Lá na mágica do papel apareceu que tipo de letra ali para vocês lerem lá junto com a prof daí de casa? Isso, a letrinha caixa alta, que é que vocês estão bem acostumados. Mas eu vou mostrar para vocês agora, ó, a letrinha cursiva, que é a que estamos aprendendo, treinando, não é mesmo? Que elas são todas de mãozinhas dadas. E que nome que a prof trouxe aqui? Dos personagens. Quem é esse que eu estou mostrando primeiro? Que começa com G. Isso, Gepeto. Muito bem. E esse aqui? Olha a cor que está em volta. O que lembra essa cor azul lá na história? Isso, da fada azul. Então vejam lá. Fada azul. Escrita em letrinha cursiva.
E esse aqui, que começa com P maiúsculo, porque é o nome desse personagem, o nome próprio, né? Todos eles aqui, vejam que começa com a primeira letrinha maiúscula. Quem é esse aqui mesmo? Pinóquio. Muito bem. Então, vamos colocar aqui os nomes dos personagens na letrinha cursiva. E eu quero mostrar para vocês, como a prof mostrou lá na tela, ó, os nomes dos personagens também, só que em letrinha, em imprensa minúscula. Mas, olha o detalhe aqui que a prof falou. A primeira letra do nome deve ser sempre iniciada com a letra maiúscula. Então, por isso a prof colocou aqui o F da fada maiúsculo e o A do azul também, porque é o nome dela, fada azul. O P do Pinóquio também está em letrinha maiúscula, Pinóquio, e do Gepeto também, viram? E a prof também trouxe, novamente para vocês visualizarem, o nome deles na letrinha caixa alta. Quem é esse mesmo? Isso, Gepeto, começa com G. E azul aqui, a da cor azul? Fada azul. Muito bem. E este outro que a prof está mostrando agora, que começa com P? Isso, Pinóquio. Agora que a prof já mostrou para vocês relembrarem os 3 tipos de letra, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma ligação. Vamos ligar os nomes iguais. Vamos lá comigo? Então, aqui, estão vendo lá? Vamos tirar aqui a nossa experiência do papel mágico para organizar aqui a nossa mesa. Agora, com a ajuda de vocês, eu quero que vocês me digam quais são os nomes iguais. E vamos ligar juntos. Gepeto é o primeiro aqui, letrinha cursiva. Cadê o Gepeto aqui da letrinha de imprensa? Minúscula, mas que começa com o G maiúsculo, porque é o nome dele. É aqui? Eu devo ligar o Gepeto aqui? Está igual? É a mesma palavra? Com outra letra? Não. Devo ligar aqui o Gepeto? Não. Então, eu devo ligar aqui, ó, G com G. Muito bem. E agora, onde está a outra palavra Gepeto, o outro nome do Gepeto? Para nós terminarmos de fazer a ligação? Aqui? Muito bem, crianças. Então, nós vamos ligar aqui, ó, Gepeto, Gepeto e Gepeto, nos 3 tipos de letra. Muito bem. E agora é a vez da fada azul. Fada azul, em letrinha cursiva. Aonde está a fada azul na letrinha de imprensa? Será que eu vou ligar a fada azul aqui? Não. Aqui? Não, não é a mesma palavra, né? Começa com P essa. Então, eu devo ligar aqui. Muito bem, fada azul e fada azul. E agora, aonde está aqui a mesma palavra, só que escrita em caixa alta? Será que devo ligar a fada azul aqui? Não, aqui é o Gepeto, né? Ou devo ligar aqui? Isso mesmo, devo ligar aqui. Fada azul e fada azul. Muito bem, nos 3 tipos de letra. E a palavrinha Pinóquio, em letrinha cursiva. Aonde está aqui para nós ligarmos o nome do Pinóquio? Lá na letrinha de imprensa. Devo ligar aqui, crianças? É aqui que eu coloco o palitinho? Não. É aqui? Sim, muito bem. Pinóquio, cursiva, Pinóquio, imprensa. E agora, na letrinha caixa alta, aonde eu devo ligar? Cadê o Pinóquio? Aqui. Devo ligar o Pinóquio aqui?
Não, né? Esse é o Gepeto, já ligamos. Será que eu devo ligar aqui? Não. Então, aqui, muito bem. Então, aí está, crianças, os nomes dos personagens nos 3 tipos de letra. E eu convido vocês agora a pegar a atividade que a prof deixou lá para vocês, que vocês foram buscar na escola, a família foi buscar na escola, né? Para completar essa atividade. Vamos lá na telinha? Então, vejam lá. Olha só. Lá na atividade está escrito assim, número 1. Observe os 3 tipos de letras e ligue os nomes iguais. Então, a prof fez com vocês lá na mesa essa atividade para facilitar a hora que vocês estiverem aí em casa fazendo. Então, aqui está os 3 personagens na letrinha cursiva, os 3 personagens na letrinha imprensa e os 3 personagens na letrinha caixa alta. Depois, vocês vão ler e ligar, como fizemos lá na mesa, os nomes iguais. E depois, escrever o teu nome. E lembre, deve iniciar com a letra maiúscula. Escreva o teu nome e sobrenome. Para essas 2 atividades, a prof vai dar 5 minutinhos para vocês. Capriche na letrinha lá do nome. E eu já volto.
E aí, crianças, deu tudo certo? Capricharam na letrinha do nome e sobrenome de vocês? Ligaram lá? Vamos fazer a correção? Então, vejam só. Gepeto, Gepeto, acompanhem lá. E Gepeto na caixa alta. Então, aqui está o Gepeto nos 3 tipos de letra. Fada azul, onde que vamos ligar? Aqui. E depois vamos ligar? Aonde? Aqui. Muito bem, nos 3 tipos de letra, o nome Fada Azul. E o Pinóquio, devemos ligar? Aqui, crianças, deu certo aí em casa? Confiram lá. E depois, aqui. Muito bem. Então, crianças, depois que vocês ligaram lá os nomes iguais, os 3 tipos de letras diferentes, né? A prof pediu para vocês colocarem aí em casa o nome e sobrenome de vocês, não esquecendo da letrinha que tem que iniciar com a letrinha maiúscula. Aqui na TV a prof colocou o meu nome, ó, como exemplo, Ana Cláudia Sampaio. Vejam lá, letrinha maiúscula, maiúscula e maiúscula no sobrenome também, tá bom? E agora, na próxima atividade vocês vão fazer lá, desenhe os personagens do conto Pinóquio e escreva os seus nomes. Para o desenho e para a escrita do nome deles, a prof vai dar 5 minutinhos. E eu estou esperando aqui.
muito bem. Estou curiosa para saber como ficou esses desenhos e a letrinha do nome de cada personagem. Vamos ver aqui o da prof, como ficou? Gepeto, olha o que a aluna Renata fez. Ela que desenhou o Gepeto. E fada azul, olha como ficou a fada azul da aluna Renata. E qual era mesmo o próximo personagem que tinha que aparecer lá na história? Pinóquio. E olha só o Pinóquio da Renata. Parabéns para você, Renata, caprichou! E então, crianças, agora vejam lá como vai ser a tarefa para vocês. Nas aulas do programa Vem Aprender, você aprendeu que o nome é próprio, por isso com letra maiúscula, né? Deve ser escrito inicialmente com letra maiúscula. Então, escreva o seu nome com letra cursiva e faça um desenho de você mesma. Então, nesse retângulo aqui, é o teu nome e sobrenome com a letra maiúscula e cursiva. Aqui embaixo, você vai fazer um desenho de si mesmo. Bem bonito, porque vocês são lindos. Caprichem! E será que alcançamos os objetivos da aula de hoje? Vamos ver? Localizar junto com a professora informações explícitas no texto. Alcançamos, pois a professora leu para vocês e ali dentro do texto encontramos as respostas para as perguntas. Relacionar letras em formato da imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula. Sim, fizemos atividade lá na mesa com os 3 nomes dos personagens e vocês também fizeram aí em casa essa atividade. Deu tudo certo. Então, um abraço virtual para cada um de vocês e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História com a professora Selma? Então, vamos ver o que a professora trouxe para nós hoje. Vamos começar por um poema bem bonito que se chama O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Então, acompanhem a leitura junto com a professora. A professora vai ler o poema bem devagarzinho para vocês acompanharem junto, tá bom? Vamos lá, trouxe aqui algumas imagens, né, que se remetem ao poema. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à educação, direito de não ter medos, direito a ler livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Gostaram do poema que a professora trouxe da Ruth Rocha? Então vamos aqui começar a compreender aqui o que tem dentro desse poema. Vamos lá. Primeiro tem esses pontinhos aqui, esses 3 pontinhos aqui, que se chama reticências. Mas o que significa isso? Significa que a professora não trouxe o poema inteiro porque ele é muito comprido. Então aqui no meio ele teria mais estrofes, lá embaixo também. Por isso esse sinalzinho de reticências. Joia? Vamos lá. Direito das crianças. O que fala todo esse poema da Ruth Rocha pra gente? Que a criança deve ser protegida, tem que ter essa proteção. Fala que a criança tem que ter um nome. A gente não tem um nome assim que a gente nasce? É um direito da criança ter um nome, ter um lar, ter uma moradia. Não ter fome. A criança não pode passar fome, né? Tem direito à alimentação. Então, não é questão de querer ou concordar, é um direito da criança ter tudo isso. Tem direito de ter livros, estudar,
conhecimento, direito de brincar, de sorrir, de ser alegre, de ser espontânea. Então, são direitos que a criança tem. Isso tudo traz aqui no nosso poema. Por isso que a professora trouxe aquelas imagens ali de alguns alimentos, trouxe a imagem ali do livro, né? Direito a estudar, trouxe a imagem ali da terceira imagem lá embaixo, que é a criança brincando. Então, são direitos da criança que a gente traz aqui nesse poema, O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Então, o nosso tema da nossa aula de hoje é Direitos e Deveres da Criança. E o nosso objetivo de hoje é reconhecer seus principais direitos e deveres. Ao final dessa aula, teremos que ter atingido esse objetivo. Joia? Mas aí, olha ali, essa imagem, a professora ama, é a professora Selma. Ah, brincadeira, não é a professora Selma não, mas parece. Então, olha ali a imagem da criança perguntando: o que são direitos? Falamos tanto de direitos ali no poema da Ruth Rocha, mas afinal, o que é direito, né? O que é? Então, veja lá o conceito. Direitos são regras que devem ser obrigatoriamente respeitadas. Geralmente funcionam como lei de proteção. Então, todos aqueles direitos que nós vimos ali no poema são regras que devem ser respeitadas, que as crianças têm direito e que têm lei para que todos esses direitos sejam assegurados. E eu trouxe aqui essa primeira imagem para que a gente possa fazer uma leitura aqui dessa primeira imagem. Nós falamos no poema da Ruth Rocha que a criança tem direito à proteção. Veja ali a criança aconchegadinha ali, provavelmente com o pai dela ali, o sinal de proteção, de aconchego. Então, direito à família, provavelmente seja o pai. Aí, consequentemente, tem um lar, então direito à moradia, então é um direito da criança ali. Vejam que só nessa primeira imagem a gente já consegue trazer tudo isso, não é verdade? Essa proteção, esse aconchego, o lar, a criança está feliz ali, não é verdade? Nessa segunda imagem que a professora trouxe, a gente trouxe uma imagem ali da sala de aula, que logo, logo também nós vamos estar em sala de aula de novo, logo, logo. Então, é o direito o quê? A educação, né? A criança tem o direito de estudar, de ter uma educação gratuita e de qualidade. Vejam que agora a gente não está lá em sala de aula com vocês não estão podendo ir para a escola, a professora não pode ir, mas vocês estão tendo aula sim, de forma remota, os professores estão vindo aqui, dando aula para vocês estão assistindo em casa, tem os professores que estão fazendo as chamadas com vocês ali ou por vídeo de alguma forma, mas estão atendendo vocês de alguma forma também. Então, vocês têm esse direito à educação, isso não pode não pode parar, é um direito que vocês têm assegurado. E a educação gratuita, porque o papai nem a mamãe não paga por essa educação, por essa aula que as professoras estão dando para vocês. Um direito. Aqui nessa terceira imagem, a criança ali brincando. Aí eu trouxe essa brincadeira aqui da bolinha de sabão, porque se remete lá ao poema, né? Direito a brincar de bolhas de sabão. É tão gostoso, não é verdade? Quem que nunca brincou dessa brincadeira? Mas o que eu quero dizer com essa imagem? Que tem direito ao lazer, a brincar, a ser feliz. Isso é um direito da criança e isso tem que ser respeitado. E como diz aqui no conceito, tem leis que asseguram esses direitos para as crianças. Então, agora que compreendemos um pouquinho mais sobre o que é direitos, a gente vai fazer a nossa primeira atividade de hoje. Peguem lá o caderninho de vocês, eu quero que vocês anotem da forma como está aqui na tela da professora. A data de hoje, o mês e o ano. O tema da nossa aula, direitos e deveres da criança. Pula uma linha, escrevam lá, copie, 2 pontinhos, e escrevam esta frase. Proteção é um direito da criança. Vou dar 4 minutinhos para vocês copiarem, tá bom? Vamos lá?
Copiaram? Joia! Aí vocês devem estar perguntando, mas professora, por que tem que copiar essa frase? Proteção é um direito da criança. Porque vejam que a criança ela tem o direito de ser protegida em todos os ambientes, ali com a família, na escola, até enquanto está lá na pracinha brincando. Ela tem essa proteção porque os pais estão ali, tem que ter o respeito das outras pessoas. Então, enquanto crianças, ela tem que ser protegida em todos os ambientes, nas mais variadas situações. E é um direito da criança. Joia? Ficou bem compreendido aqui o direito. Mas, como o nosso tema é direitos e deveres, mas o que são deveres? Vamos compreender o que são esses deveres da criança. Vejam bem essa imagem aqui. Vamos fazer uma leitura dessa imagem aqui. O que nós temos aqui? Duas crianças brincando, certo? Ah, professora, mas você falou que brincar é um direito. Agora a gente está falando de dever? Não entendi. Tá, brincar, o lazer é um direito sim da criança. A professora falou isso, está certinho. Estamos vendo aqui duas crianças brincando, né? Estão brigando? Não, não estão brigando. Estão brincando bem tranquilinhas a menina está aqui brincando com algumas bolinhas de carrinho, o menino está ali do lado brincando também, está com uma casinha, alguns bonecos na mão. Por que a professora trouxe essa imagem? Porque o menino ele pode brincar sim com a casinha e com os bonecos, a menina pode sim brincar com o carrinho, com as bolinhas de gude, pode sim. Por que não pode? Pode. E eles estão brincando juntos, eles estão se respeitando, não há briga. Depois que eles terminarem de brincar, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que organizar toda essa bagunça que eles estão fazendo aí. Não é assim lá na casa de vocês? Vocês colocam todo o brinquedo, brinca, mas depois não tem que organizar? E aí vocês vão ter que ter o quê? O dever de recolher, guardar tudo, os brinquedos de vocês. Então, deveres são comportamentos e atitudes que devemos ter em respeito aos outros e a nós mesmos. Então, são comportamentos e atitudes que a gente tem que ter de respeito com o outro. Não é verdade? Então, veja que eles estão se respeitando, estão brincando junto. À medida que eles vão depois organizar esse espaço e guardar tudo essa bagunça que eles estão fazendo aí, que eles estão brincando, então é um dever deles, é um respeito que eles vão ter que ter com os pais deles, que estava tudo organizado, e vão deixar depois tudo arrumadinho. É um dever da criança. E como estamos falando em direitos e deveres, veja essa primeira imagem aqui que a professora traz. O que eu trago aqui? Uma família, né? O papai, duas crianças ali na casa. Qual será que é o direito que entra aqui nessa imagem? O que vocês acham, crianças? Depois de tudo que a professora comentou com vocês, qual é o direito que se encaixa bem aqui? O direito à convivência familiar e a uma moradia. Não foi o que a professora falou? Então a criança tem direito a uma família, tem direito a um lar, a uma moradia, a essa proteção. Mas também tem deveres aqui. Qual é o dever da criança? Respeitar e ajudar em pequenas tarefas aqui no lar. Mas aí a gente tem vários deveres ali no nosso lar. A professora trouxe esse daqui para vocês poderem fazer essa associação, que dentro do mesmo ambiente a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres, tá? E aqui, essa outra imagem, o que nós vemos ali? A criança com o médico, né? Qual que é o direito da criança? Direito à saúde, a ir ao médico, a uma saúde gratuita. Tem os hospitais que atendem gratuitamente, tem os postinhos de saúde, é um direito da criança. E qual que é o dever da criança nessa situação? Seguir as orientações médicas. Então, o papai e a mamãe, o adulto vai levar a criança até o médico. Então, o adulto tem o direito de levar a criança até o médico, mas a criança tem o dever de seguir as orientações médicas, tomar lá o remedinho bem bonitinho, sem chorar. Se precisar tomar aquela vacina, é para o seu bem, vamos tomar a vacina. Vai doer um pouquinho? Só um pouquinho, mas não vai chorar, não vai fazer aquele escândalo que não vai poder tomar. Então, são deveres que a gente tem, que a criança tem. Nessa outra imagem aqui,
Olha lá a criança comendo um pratão de salada. Qual que é o direito aí? A alimentação. Isso. Então, ela tem o direito de se alimentar. E o dever, comer ali alimentos saudáveis e não desperdiçar. A gente sabe que a gente está passando por um período bem complicado, bem difícil, mas vocês, a mamãe e o papai, estão podendo ir lá na escola, pegar a merenda de vocês, então a gente sabe que vai ali alguma fruta, alguma verdura, então a gente tem que comer essas frutas porque faz muito bem para nós, a gente não pode desperdiçar, morder só um pedacinho da maçã e jogar o resto fora, não pode, isso é desperdiçar e a gente sabe que não pode, então a gente tem que pegar aquela maçã e comer tudo, coloca ali, a mamãe colocou o prato de comida para nós, nosso alimento a gente come tudo, não pode desperdiçar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Essa outra imagem aqui. Qual que será o direito da criança aqui observando essa imagem? O que vocês acham, crianças? Direito à educação, como a professora falou anteriormente. Todas as crianças têm que estar na escola. Isso é um direito, a lei protege a criança, ela tem que estar na escola, tem que estar estudando. Vocês não estão dentro do ambiente escolar, mas estão tendo aula com a professora, não estão? Então, vocês estão recebendo essa educação. E o dever? Realizar as tarefas com capricho, assistir todas as aulas das professoras que passam aqui para vocês. O que mais? Cuidar dos materiais de vocês. E é uma série de coisas que vocês têm ali de compromissos com a escola de vocês. Vocês podem, por exemplo, pegar a avaliação e falar assim, não vou fazer. Não pode, gente. Se vocês assistiram a aula, vocês vão saber fazer porque vocês assistiram às aulas. Então, é um dever realizar as tarefas. Nessa outra imagem, a professora trouxe o quê? A criança ali brincando numa praça. Qual que é o direito aqui? Essa tá fácil, né? Direito ao lazer, que é ao brincar. Toda criança tem esse direito de brincar. E o dever dela, da criança? Respeitar e cumprir as regras de convivência. Observem aqui que nessa imagem, ali no escorregador, as crianças estão subindo uma atrás da outra, estão esperando a sua vez, não estão empurrando, não estão gritando, não estão chorando. Ali ao fundo temos crianças brincando ali também na areia, também de forma harmoniosa, em paz, ao que? O respeito, que é muito importante, que a professora falou também para vocês. Nessa outra imagem, a gente trouxe uma foto um pouquinho mais antiga aqui, que foi da Feira do Livro. Agora não podemos estar tendo essas feiras por conta da pandemia, mas isso nos remete a qual direito? Direito à cultura. E o dever, prestar atenção. Quando a gente fala em cultura, a professora trouxe aqui a imagem da Feira do Livro, mas pode ser um teatro, um cinema, não pode? E aí, quando a gente vai nesses ambientes, a gente não tem que se comportar adequadamente, a gente tem que falar baixinho, a gente não pode ficar levantando fora do horário, a não ser que seja de extrema necessidade, mas você vai levantar ali bem devagarzinho, né? A gente está ali, as crianças uma respeitando a outra, porque elas estão querendo escutar, parece que é uma contação de história ali. Então, elas estão prestando bastante atenção. Se a outra não respeita e fica falando alto, ou fica chorando, ou fica incomodando, não atrapalha? Então, a gente tem que ter esse respeito aí. Então, trouxemos aí alguns direitos e deveres. Ótimo! Então, vamos lá para a segunda atividade. Quero que vocês façam da mesma forma que a professora desenhou aqui na tela para vocês, uma tabela. De um lado, direitos, aí desse lado do direitos vocês vão escrever moradia e lazer. Do outro lado da tabela, do ladinho, são os deveres. Então, o direito à moradia, o dever é ajudar nas pequenas tarefas. Depois, lá no direitos ao lazer, qual que é o dever? Respeitar os colegas. Então, quero que vocês copiem essa tabelinha do jeitinho que a professora fez para poder ficar esse registro da aula de hoje. Então, 6 minutinhos para vocês fazerem essa tabela, tá bom? Vamos lá?
Fizeram? Ficou legal? Ficou caprichado com a letra bem bonita? Ótimo! Então temos aí o registro sobre os direitos e deveres da nossa aula de hoje, de vocês, da criança. Vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo do dia. Vamos retomar que ele era reconhecer seus principais direitos e deveres. Então, vimos aí vários direitos e deveres que a criança tem. Não vimos bastante? Então, atingimos o objetivo da aula de hoje? Atingimos! Ótimo! Então, crianças, lembre-se que a cada dia escrevemos um pedacinho da nossa história. E hoje vocês escreveram mais um pedacinho da história de vocês. Aprenderam um pouquinho mais, a professora aprendeu um pouquinho mais também. E assim a gente vai escrevendo no nosso livro da vida, não é verdade? Chegamos ao fim da nossa aula. Fiquem bem, um grande abraço da professora Selma, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma e estamos aqui hoje para o Momento da Matemática, um momento que nós vamos trocar ideias matemáticas. E para hoje nós vamos ter um desafio. Sim, um desafio onde nós vamos precisar usar o nosso raciocínio lógico. Vamos pensar matematicamente. Vamos ler cada informação, cada proposição, conforme nós já vimos numa aula anterior, e vamos resolver esses desafios juntinhos. Mas eu falei de raciocínio lógico. Vamos relembrar lá então o que é um raciocínio lógico? Vamos lá, leia junto com a professora. Se você não conseguir ler junto com a professora, escuta com bastante atenção. O que é o raciocínio lógico? É o pensamento usado para determinar em uma relação de causa e efeito o que pode ser verdadeiro ou não. Pode ser usado na resolução de problemas e exercícios matemáticos. É quando nós fazemos um exercício para o nosso cérebro. Nós pensaremos matematicamente. Ou quando nós jogamos alguns jogos de tabuleiro, ou no computador, montamos quebra-cabeça, brincamos de descobrir enigmas, jogo da velha ou cubo mágico. Nós estamos utilizando a lógica, e é bem a lógica que nós vamos usar hoje para o nosso desafio que você vai fazer junto com a professora. Sim, você aí de casa vai interagir comigo. Quando eu perguntar alguma coisa, você vai responder aí na sua casa em voz alta, para melhor organizar o pensamento. Assim eu e você estaremos juntos nesse momento da matemática. Então vamos ver o nosso desafio? Leia junto com a professora. Se não conseguir, presta bem atenção, porque você vai precisar dessas informações para me ajudar aqui. Combinado? Então vamos lá. Em um concurso de cachorros, os juízes ficaram muito indecisos, pois todos eram muito parecidos. Olhem lá que fofuras! Olha lá, nós temos o Bob, a Fifi, o Totó, o Caco e o Rex. Agora leia junto com a professora o nome dos cachorros. Leia lá bem bonitinho. Primeiro lá, começa com B, tá observando? Então vamos lá. Bob. Outro lá, tá vendo a letra F? F com I? Muito bem, Fi. Fi. Olha o outro cachorrinho lá. Tá o T com O, soletre junto com a professora. Totó. O outro lá, o C com A. K, o C com O. Co, Caco. E olha o outro lá. O Rex.
E agora diz lá, ó, observe as dicas e complete o quadro com a classificação dos 5 finalistas do concurso. Observaram que nós temos 5 cachorrinhos ali. Agora vocês vão me ajudar. Agora vamos lá. Vejam lá que o cachorro, nós vamos seguir algumas dicas, a professora vai falar umas dicas e vocês vão me ajudar a descobrir a classificação dessas fofurices aqui. Combinado? Então vamos lá. Então vejam lá, primeira dica. O cachorro que ficou deitado, vamos ler as dicas primeiro, daí a gente vai fazendo junto aqui na bancada com a professora. O cachorro que ficou deitado classificou-se em último lugar. Então já vão observando lá quem que ficou deitado. Já viram? Outra dica. Ganhou o primeiro prêmio o único cachorro que assobiava. Olhem lá quem que está assobiando. Já descobriram? Já? Ah, muito bem! Agora o cachorro de coleira azul ficou em terceiro lugar. Mas o de coleira verde ficou melhor colocado do que ele no concurso. Vejam só, nós temos informações aí e nós vamos usar agora para descobrir a classificação deles. Então observem agora aqui. Primeiro, o cachorro que ficou deitado classificou-se em último lugar. Olhem lá, quem que ficou deitado? Agora vamos ver aqui com a professora, para nós completarmos aqui, olhem aqui a classificação deles. Quem que ficou deitado, vocês lembram? Quem que ficou deitado? Quem ficou deitado foi o Rex, olhem lá o Rex, ó. O Rex, então, ficou em último lugar, olha lá o Rex, em último lugar. Ficou o Rex. Vamos lá. A outra informação que nós temos é que ganhou o primeiro prêmio, o primeiro lugar, o cachorro que assobiava. Qual cachorro que assobiava? Vocês lembram lá? Qual que era? Qual que era? Era o Totó. Muito bem. Então, o Totó ficou em primeiro lugar. Muito bem. Aí nós temos a informação seguinte. O cachorro de coleira azul ficou em terceiro lugar. Então vamos lá. Vocês lembram quem que era? Quem ficou em terceiro lugar foi o Caco. O Caco ficou em terceiro lugar. E agora, vocês lembram lá que tínhamos lá uma proposição que dizia, mas o de coleira verde ficou melhor colocado que ele. Então, quem que nós temos de coleira verde? Nós temos o Bob. Então, o Bob ficou em segundo lugar. Olha o Bob lá, ó. Bob que ficou em segundo lugar. E agora, está faltando alguém. Sim, então por dedução, nós vamos ver que por dedução, quem ficou em quarto lugar foi Fifi. Fifi ficou em quarto lugar. Assim nós temos os nossos classificados. Então, em primeiro lugar, o Totó. Em segundo lugar, o Bob. Em terceiro lugar, o Caco. Depois nós temos em quarto lugar a Fifi. E em quinto lugar, o Rex. E assim nós vamos terminando aqui a nossa classificação. Então percebam que para resolvermos um desafio usando o raciocínio lógico, nós temos que ler com atenção as proposições para podermos descobrir.
E assim, nós vamos terminando mais um Momento da Matemática. Eu agradeço muito a sua participação aí de casa e até o próximo Momento da Matemática. Um grande abraço e até mais. Se cuidem!